Dois pontos A e B estão situados na margem de um rio e distantes 40 metros um do outro. Um ponto C, na outra margem do rio, está situado de tal modo que o ângulo CAB mede 75 graus e o ângulo ACB mede 75 graus. Determine a largura do rio. Bom, então eu vou fazer aqui um esboço dessa situação. Vou fazer aqui duas margens, ou seja, dois segmentos paralelos. As duas margens de um rio, de tal forma que dois pontos A e B estão numa mesma margem. Então, dois pontos pertencem a uma das retas. Então, vou desenhar aqui o ponto A, um pouco mais acima aqui, o ponto B, de tal forma que a distância entre A e B seja de 40 metros. Vou colocar aqui só 40, subentende-se que as medidas que eu escrever estão todas em metros. Então, distantes 40 metros um do outro. Um ponto C, na outra margem do rio, então o ponto C vai estar na outra reta, nessas duas retas, lembrando que são paralelas. Um ponto C na outra margem do rio está situado de tal modo que o ângulo CAB mede 75 graus. Então aqui o desenho talvez não seja fiel exatamente porque em relação não vou conseguir traçar perfeitamente 75 graus, mas sendo aqui um pouco menor que 90, vou fazer ele aqui um pouquinho inclinado, que se eu fizer paralela aqui vai dar 90 graus dos dois lados. Então um pouquinho menor, mais ou menos aqui. Então aqui estaria um ponto C, de modo que o ângulo CAB mede 75 graus. Então CAB é esse ângulo aqui, 75 graus. E o ângulo ACB também mede 75 graus, ACB. Então eu vou ligar do C até o B. Ligando do C aqui até o B, ACB é esse ângulo, que também mede 75 graus. E aí, com isso, ele pede para determinar a largura do rio. Bom, observando que a largura do rio, aqui geometricamente, é a distância entre essas duas retas paralelas, a distância entre as margens. Então, seria um segmento que fosse aqui perpendicular às duas retas. Ou seja, ele vai formar 90 graus de um lado e do outro. Então, o que ele quer saber é o comprimento de um segmento que é perpendicular a essas duas retas paralelas. Então, eu podia traçar esse segmento em qualquer lugar aqui, desde que seja perpendicular às duas retas paralelas. Então, particularmente, eu vou traçar essa medida que eu estou procurando com uma das extremidades no ponto B. Vou fazer exatamente aqui. E aí, lembrando que, como ele tem que ser perpendicular às duas retas, vamos chamar esse ponto aqui de ponto D, de tal forma que BCD é um triângulo retângulo. E mais do que isso, observe que, eu vou fazer aqui alguns ângulos, no triângulo ABC, nós já temos dois ângulos de 75 graus. 75 mais 75, 150. Então, o que falta para 180 aqui é 30 graus. Como o ângulo B aqui todo é de 90 graus, porque aqui acima nós já temos mais 90, né? Mais 90 aqui, então a parte de baixo também tem que ser 90. Então essa parte aqui que eu desenhei, ela tem que medir 60 graus. 60 graus com esse ângulo de 90 do triângulo BCD faz com que o terceiro ângulo C aqui seja de 30 graus. E aí nós temos um triângulo 30, 60 e 90. E mais do que isso, uma importante observação na figura é que o triângulo ABC é um triângulo isósceles, de base a C, uma vez que os ângulos A e C são congruentes. Então é um triângulo isósceles, de base a C, o que significa dizer que AB é congruente com BC. Os lados AB e BC têm a mesma medida. Como o AB vale 40, então o lado BC também vale 40. Só que o lado BC, por sua vez, ele é a hipotenusa do triângulo BCD. É a hipotenusa de BCD, que é um triângulo 30, 60 e 90, onde nós sabemos que o lado oposto ao ângulo de 30 graus, num triângulo 30, 60 e 90, o lado oposto ao ângulo de 30 tem uma medida igual à metade da hipotenusa.
Como a hipotenusa BC a gente já sabe que vale 40, então o lado oposto a 30 graus, que é justamente o BD que nós estamos procurando, é a metade dele, ou seja, BD igual a 20. O que significa dizer que a largura do rio é em metros igual a 20. Resposta: 20 metros.